Olá, eu sou o Padre Beto e agora começa Humanidade Livre, aquele programa de conversa, de bate-papo, no qual a gente procura aprofundar um determinado tema para que a gente possa pensar melhor na vida, pensar melhor nos nossos comportamentos, pensar melhor na condução do nosso destino. Afinal de contas, o nosso destino também está nas nossas mãos. Eu quero mandar um grande abraço para a Margarete, que nos mandou assim a sugestão de trabalhar melhor valores, e vamos trabalhar os valores, vamos nos aprofundar em questão de valores. Gostaria de mandar um abraço também para Maria Aguilhari, do Mato Grosso, que nos acompanha também, da Vera, do Mato Grosso do Sul, lá de Vicentina, que também nos acompanha, o Dr. Romário, lá de São Paulo, que também é nosso fã. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, a Maria Cristina, aqui de Bauru, enfim, a todos os telespectadores e internautas que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos e um carinho muito grande a vocês. Hoje nós vamos trabalhar autonomia. Nós falamos sobre ética, falamos que ética é a reflexão sobre valores e escolhas que eu faço na vida de forma consciente. E a ética é um valor, aliás, é uma reflexão que me leva à felicidade. Por quê? Porque felicidade é eu poder constatar racionalmente que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Isso é felicidade. E a ética me leva a isso. Porque a partir do momento que eu, de forma consciente, reflito sobre valores que eu quero viver na minha vida, sou verdadeiro com esses valores, através desses valores, e sou coerente com esses valores, eu tenho uma vida que eu escolhi. Eu tenho uma vida que pode ter seus erros, pode ter seus acertos, mas é uma vida que eu construí com o meu esforço, com o meu trabalho e principalmente com as minhas decisões. Esses foram os temas que nós desenvolvemos até agora. E você pode escolher os próximos temas dos próximos programas. É só você mandar um WhatsApp para mim no 14 99712 8445. Você manda o tema que você quer que a gente desenvolva. Nós desenvolvemos até agora ética, desenvolvemos felicidade e hoje nós vamos desenvolver autonomia. Por que autonomia? Porque autonomia é uma das bases para que eu possa ser uma pessoa ética. Se eu quero ser uma pessoa ética, ou seja, uma pessoa verdadeira com as pessoas, uma pessoa coerente com os seus valores, uma pessoa que escolhe de forma lúcida os seus caminhos e procura construir a sua felicidade, eu preciso ter autonomia. Então hoje o tema do nosso programa é autonomia. Mas voltando a dizer, você pode escolher outros temas. Basta você mandar um WhatsApp para mim no 14 99712 8445 e interagir comigo através do WhatsApp também, tá? Ou deixar o seu recado aí, tá? E vamos então para a autonomia. Então, como eu disse, a autonomia é um pré-requisito para que eu seja ético. Por quê? Porque se eu não tiver autonomia, eu não vou viver a minha ética. Eu não vou viver aquilo que eu quero viver. Mas eu corro o risco de viver aquilo que os outros querem que eu viva. Mas ao final de contas, o que é autonomia? Bom, autonomia não é simplesmente independência. Eu posso ter independência financeira, por exemplo, e não ser uma pessoa que alcançou autonomia na vida. Eu posso ser independente em vários setores da minha vida, mas não alcançar autonomia. E o que é autonomia? Bom, autonomia eu alcanço, em primeiro lugar, quando eu me conscientizo da condição mais básica de nós seres humanos. Qual é a nossa condição mais básica como seres humanos? A condição mais básica como ser humano é a solidão. Exatamente. Nós queiramos ou não, nós somos seres solitários. Você pode estar muito bem acompanhado, você pode estar casado, você pode estar ter uma família grande, você pode ter vários amigos, você pode estar acompanhado de várias pessoas, mas você continua sendo uma pessoa solitária. Por quê? Porque só você pode viver aquilo que você vive. Ou seja, só você está na sua pele. Essa é a condição básica do ser humano. Essa é a solidão que nós temos que encarar e que muitas vezes a gente não quer. A gente quer fugir justamente dela.
Mas esse não é o caminho ideal. O caminho ideal é eu encarar a minha condição solitária de viver. Viver é como morrer. Eu sempre digo isso. Você pode estar no seu leito de morte, cercado dos seus familiares, dos seus queridos, todos eles pegando na sua mão, dizendo que Jesus te ama, que Deus te ama, mas tudo isso não importa. Não são eles que vão morrer, é você que vai morrer. Ou seja, é você que vai fazer a experiência da morte. E morrer é a mesma coisa que viver. Você é que vai viver a sua vida. Só você sabe a dor e o prazer de ser o que você é, como diz Caetano Veloso. A solidão é a nossa condição de vida. Então eu cometo um grande erro na vida se eu escolho uma profissão porque meu pai deseja, porque os meus familiares me aconselharam, porque os meus amigos disseram que seria bom. Eu devo escolher uma profissão que eu realmente quero. Se eu posso fazer isso, é claro. Eu devo escolher uma profissão que realmente me dá realização pessoal. Por quê? Porque sou eu que vou viver diariamente essa atividade profissional. Sou eu que vou ter que conduzir a minha vida através dessa atividade profissional. Se eu for casar com alguém, tem que ser por amor. Não por conveniência, ou por conselhos, ou porque eu simplesmente me simpatizei, eu tenho dó de alguém. Não, eu não caso por essas circunstâncias. Eu caso por amor e consciente de que eu vou me unir a essa pessoa. E vou viver depois com ela, porque sou eu que vou conviver com essa pessoa. Então, as escolhas da vida têm que ser escolhas autônomas. Ou seja, escolhas que eu mesmo faço. Por quê? Porque sou eu que vou vivê-las. Por isso que a vida ela é solitária nesse sentido. Eu é que tenho que fazer as minhas escolhas. Não podem ser outras pessoas que façam escolhas por mim. Caso contrário, eu vou viver uma vida não que eu escolhi, mas que outras pessoas escolheram por mim. E quando eu falo essas outras pessoas, pode ser a família, os pais, os irmãos, pode ser os primos, os tios, como também pode ser o grupo social, pode ser a religião, pode ser os meios de comunicação de massa, enfim, nós podemos ter várias influências que acabam dominando o nosso viver, dominando o destino da nossa vida. E nós temos que lutar contra isso. Ou seja, eu preciso escolher o meu próprio destino. Eu preciso escolher o meu caminho a seguir. E isso significa autonomia. Essa força de dizer, eu quero, porque é isso que eu desejo, chama-se autonomia. E sem isso, eu não sou uma pessoa ética. Sem isso, eu vou viver a ética de outra pessoa. Ou seja, os valores de uma sociedade, os valores de uma religião, os valores de uma família, mas não os meus valores. Os valores que eu realmente quero viver. Isso acontece com muitas pessoas, infelizmente. Com as mulheres é um exemplo. Eu cito as mulheres porque nós vivemos numa sociedade muito machista, não é? E muitas mulheres viveram e ainda vivem esse destino. Ou seja, elas não são totalmente autônomas. Muitas mulheres, por exemplo, nascem como filhas do João. Então a mulher nasceu como filha do João e ela vai ser como filha do João. E o João vai ser a sua referência de vida. Até o momento que ela se casa com o Pedro. E aí ela passa a ser a mulher do Pedro. Ela não é ela mesma, ela é a mulher do Pedro e passa a viver para o Pedro. Ela é filha do João e é mulher do Pedro. E aí um dia ela tem o Felipe como filho. E aí ela vai ser mãe do Felipe. E aí então ela passa a ser mãe do Felipe, mulher do Pedro e filha do João. Acontece que um dia, isso é a lei da natureza, o João morre porque é pai dela. O Felipe encontra a sua amada, ou seu amado, não é? E acaba deixando a casa, então ela perde o Felipe. E um dia o Pedro também pode morrer antes dela. E aí então ela fica sem referência alguma, ou seja, ela não é ninguém. Ela é uma pessoa que vai entrar em depressão. Por quê? Porque não tem a sua própria vida. Mas por quê? Porque nunca teve autonomia. Ela sempre teve como referencial uma outra pessoa. E nunca ela própria. Então a autonomia ela é fundamental para que eu seja feliz em qualquer circunstância da minha vida.
Alguém me mandou pelo WhatsApp uma mensagem que dizia o seguinte, que um palestrante, numa palestra para casais, chega para uma pessoa, uma senhora, e diz assim, o seu marido te faz feliz? E o marido estava do lado. E aí o marido, é claro, estufou o peito, né? Na certeza de que a esposa dissesse, claro que ele me faz feliz. E aí a esposa disse assim, não, meu marido não me faz feliz, porque ele não tem a obrigação de me fazer feliz. Sou eu que tenho a obrigação de encontrar a minha felicidade. E essa resposta é uma resposta perfeita. Por quê? Porque a nossa felicidade, e aí então nosso viver ético, os nossos valores e, portanto, aí a nossa autonomia é nossa, não depende de ninguém. Eu posso estar casado, posso ter filhos, eu posso ter amigos, não é deles que depende a minha felicidade. A minha felicidade depende de mim. Um dia meu marido pode não estar junto de mim. Um dia minha esposa pode não estar junto de mim. E a minha felicidade precisa continuar. A minha vida precisa continuar, porque eu preciso ser eu mesmo. Até mesmo para se casar, para estar em união com uma outra pessoa, eu preciso me bastar. Isso mesmo. Ou seja, eu preciso ter a minha autonomia. Eu preciso saber o que é viver só. Somente sabendo o que é viver só é que eu estou preparado para o casamento. Mas isso a gente aprofunda no próximo bloco. Nós vamos para um break comercial e daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, aquele programa de bate-papo onde a gente aprofunda temas para que a gente possa conduzir melhor a nossa vida. Nós estávamos falando no bloco passado que a autonomia é fundamental para que eu possa viver a minha ética, eu possa escolher os meus valores e eu possa conduzir a minha vida conforme eu desejo. A autonomia ela é fundamental para a ética. Sem autonomia, eu corro risco de viver a ética de outras pessoas e não a minha própria ética. E o que vale a pena na vida é eu viver o que eu quero viver e não o que as pessoas querem que eu viva. Isso que é fundamental. Para isso que eu preciso ser autônomo. E o que é autonomia? É encarar a solidão de ser, é encarar a solidão de decidir, é encarar a solidão da responsabilidade, encarar a solidão de que eu é que tenho que fazer e não os outros fazerem por mim.
Eu é que tenho que decidir e não os outros decidirem por mim. Eu é que tenho que realmente caminhar com as minhas próprias pernas. Afinal de contas, sou eu que vou viver a minha vida. E não são os meus pais, não são os meus amigos, não são os meus conhecidos, não é a sociedade. Mas sou eu é que vou saber o que é bom e o que é ruim na minha vida. Só eu que vou viver realmente na minha pele. E eu tinha terminado o bloco passado dizendo o seguinte: eu só estou pronto para o casamento a partir do momento que eu sinto que eu me basto. Quando eu sinto que eu me basto, eu estou pronto para me unir a uma outra pessoa. Tomem cuidado com o buscar o porto seguro, hein? Isso é um perigo danado no relacionamento amoroso. Muitas pessoas acham que ter um relacionamento amoroso é encontrar o outro lado, a tampa da panela, a alma gêmea, o outro lado a laranja, enfim, nada disso existe. É uma grande ilusão. O que é um casamento? O que é uma união de duas pessoas? O que é um relacionamento a dois? Um relacionamento amoroso? Não é a fusão de duas metades, mas é a aproximação de dois inteiros. O casamento não é a fusão de duas metades, mas é a aproximação de dois inteiros. Dois inteiros que devem viver de forma íntegra no casamento. Ou seja, o que eu quero dizer é que casamento não é uma relação de submissão, de anulação da personalidade. Pelo contrário, deve ser um enriquecimento da personalidade dos dois. Mas cada um deve ter a sua vida. Cada um deve ter o seu caminhar para a sua própria felicidade. A felicidade de um não depende da felicidade do outro. É claro que a felicidade de um auxilia e ajuda na felicidade do outro, mas não são dependentes. Eu estou pronto para me unir a outra pessoa a partir do momento que eu me basto, ou seja, que eu sou autônomo. Aí eu me uno a outra pessoa porque eu verdadeiramente amo a outra pessoa e ela me faz bem ao meu lado, mas não porque eu preciso dela, não porque eu tenho necessidade da outra pessoa. Esse é um exemplo. Não é? Assim deve ser as outras dimensões da minha vida também. Eu não posso estar dependente de um amigo ou de uma amiga. Não é? Quando eu era jovem, eu me lembro que eu não ia a uma festa se determinados amigos meus não fossem. Aí eu ficava em casa. Eu não tinha condições, eu não tinha coragem de ir a uma festa sozinho, por exemplo. Eu me lembro que eu nunca sentaria na mesa de um barzinho, sozinho. Eu precisaria ter companhia. Aí eu fui para a Alemanha. A Alemanha é uma sociedade mais madura, mais envelhecida, não é? Mais amadurecida também. Não é? E aí eu comecei a perceber que lá o pessoal vai aos bares, aos cafés, lá tem a cultura dos cafés, sozinhos, não necessariamente acompanhados. Homens e mulheres vão sozinhos, tomam a sua cerveja ou o seu café, leem o seu jornal, um livro, enfim, estão arejando a cabeça, estão pensando em alguma coisa e não precisam necessariamente estarem acompanhados. E aí então eu comecei a tomar esse costume, ou seja, tomar a coragem de ir a um barzinho sozinho e tomar minha cerveja e pensar na vida, refletir um pouco sobre a existência, enfim, sobre os diversos aspectos da vida. E assim eu fui me acostumando e fui me libertando dessa dependência de ter que estar na companhia de alguém para poder fazer alguma coisa. Não, eu posso muito bem fazer isso sozinho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa autônoma. Eu sei o que eu quero e eu vou e faço aquilo que eu desejo. Esse é o grande segredo da vida, eu ter essa força da autonomia. Para isso precisa coragem, é claro. Por quê? Porque a sociedade, ela nos cria nesses vínculos de dependência, ou seja, nesses vínculos de dependência com as outras pessoas. Já começa na família, não é? A família é um núcleo muito importante para todos nós, mas também pode ser um núcleo de neuroses para todos nós. Ou seja, a família cria vínculos e cobranças e dependências que nós não deveríamos ter. Os pais deveriam criar os filhos para poderem caminhar com as suas próprias pernas. Qual é a alegria de um grande pai? A alegria de uma grande mãe, de uma verdadeira mãe? É saber que o seu filho ou a sua filha pode caminhar com as suas próprias pernas. A grande alegria de uma mãe é poder saber, ou de um pai, é poder saber, bom, se eu morrer, o meu filho ou a minha filha
vai saber se virar nesse mundo. Ou seja, vai saber conduzir o seu destino, não vai se perder nesse mundo. Essa é a grande alegria de um pai e de uma mãe. Então a educação familiar deveria conduzir os indivíduos para a sua autonomia. Não necessariamente para a sua independência financeira. Claro, isso também, mas isso vai acontecer necessariamente. Mas a autonomia é fundamental. Ou seja, eu tenho que criar meus filhos para que eles possam decidir por si mesmos. O pai ou a mãe cometem um grande erro se tentam influenciar, por exemplo, na carreira do filho, na profissão que o filho vai exercer. Isso é um grande erro. Eu posso desejar o bem do meu filho, eu posso desejar que o meu filho tenha uma condição financeira no futuro ótima, mas o que eu não posso fazer é podar a vocação que o meu filho tem, ou seja, a vocação que é dele própria e que não é minha. Outro erro dos pais é tentar se realizar nos filhos e aí então influenciá-los para que eles exerçam profissões que eu gostaria de exercer, mas não consegui exercer na minha vida. Isso é um grande erro. Os filhos não estão aí para a realização dos pais, nesse sentido. Mas a realização de um pai e de uma mãe é ver o seu filho feliz. Para isso, o seu filho precisa ter autonomia para escolher a sua própria profissão, para escolher a sua carreira, para escolher realmente o seu futuro. E quem dera todos os brasileiros tivessem essa condição, não é? Então as famílias que possuem essa condição precisam dar essa liberdade para os filhos, deles escolherem a sua carreira, a sua profissão. A autonomia também é fazer com que os filhos saiam de casa. Eu falo sempre da Alemanha porque eu estive na Alemanha, mas nos países europeus, não nos latinos, mas nos anglo-saxões, é muito comum os pais já cobrarem dos filhos que eles saiam de casa com 18, com 19 anos. Não para casar, mas para que eles tenham a sua própria vida. Né? Que eles possam morar numa kitnet ou então numa república, enfim, mas conduzam a sua vida. Os pais sempre estarão ali para uma ajuda, para o que ele precisar ou ela precisar. Mas eles já conduzem o seu filho para situações através das quais ele possa fazer as suas próprias escolhas, cometer os seus próprios erros e ter os seus próprios acertos. Mas de qualquer forma, ir tendo a sua autonomia nessa vida. Então a autonomia é fundamental e ela é eu encarar a minha solidão, eu estar realmente sozinho para decidir. Isso quer dizer que eu não deva pedir conselhos? Claro, conselho é ótimo, não é? Eu devo ouvir os mais velhos, eu devo ouvir as pessoas mais experientes. Isso na minha profissão, isso no meu caminhar de vida, enfim, isso em todos os setores. Mas no final das contas, quem deve decidir sou eu. Errando ou não, quem deve decidir sou eu. E aqui entrando um pouquinho no campo religioso, eu diria o seguinte, que o que Deus quer de todos nós é que nós possamos ser nós mesmos. No fundo, o que Deus quer de todos nós é que quando a gente morrer, a gente possa dizer para Ele, olha, você gostando ou não, eu tentei fazer o que é certo. Eu tentei fazer o que eu achava certo. E procurei fazer. É isso que Deus quer de nós. Que nós pensemos seriamente no que nós fazemos no dia a dia. Pensemos seriamente como nós conduzimos a nossa vida. O quanto honrada é a nossa vida. O quanto é séria a nossa vida. O quanto é alegre também a nossa vida. E o quanto a nossa vida torna esse mundo um mundo melhor. Pensemos nisso e possamos fazer realmente, realizar coisas boas nessa vida, mas por iniciativa própria. E não simplesmente porque Deus quer, ou porque minha família deseja, ou porque minha esposa ou meu esposo quer assim, mas porque eu quero assim. Isso é autonomia. Sem autonomia, eu não sou uma pessoa ética. Por quê? O ser ético é um ser verdadeiro. Se eu não tenho autonomia, se eu não decidir por mim mesmo, eu não posso ser verdadeiro. Eu sempre vou ser falso comigo mesmo e falso com as outras pessoas, vivendo algo que eu não quis viver, mas que me influenciaram em viver ou então me forçaram a viver. Então, para ser ético, eu preciso ser autônomo. E é claro, se eu sou ético, eu sou coerente com os meus valores.
são valores que eu escolhi para a minha própria vida. Então, a autonomia é a base da ética. A autonomia é a base de uma vida feliz. Porque a vida feliz é eu constatar que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Esse sentido e esse significado tem que fazer sentido para mim e tem que ter significado para mim. Não tem sentido eu conduzir a minha vida para satisfazer outras pessoas. Não tem sentido eu conduzir a minha vida para a alegria dos outros. Tem sentido eu conduzir a minha vida para a minha felicidade e a felicidade do mundo. Assim nós terminamos a autonomia no programa de hoje. Eu espero a sua sugestão para outros temas de outros programas e até a próxima.